Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de resolver alguns exercícios envolvendo espaços com produto interno. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, para apresentar suas dúvidas, ou mesmo apresentar sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem tratados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda em álgebra linear. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo é realizar alguns exercícios envolvendo conceitos inerentes a espaços vetoriais com produto interno. Portanto, sem mais delongas, passemos a estes exercícios. O exercício número 1 diz o seguinte: sejam U um vetor x1 e x2 e V um vetor y1 e y2, dois vetores em R2. Então, o que eu vou mostrar no primeiro momento é que essa expressão dada por 1/9 de x1 y1 mais 1/4 de x2 y2, de fato define um produto interno em R2. No item B, eu vou apresentar o círculo unitário no sistema de coordenadas x, y em R2, utilizando este produto interno definido no item A. E perceba, por círculo eu entendo o conjunto formado por todos os vetores unitários. Então a ideia é verificar qual é esse conjunto, ou seja, quem seria o círculo unitário, e aí eu vou mostrar um esboço dele ao final desse exercício. No item C, a ideia é esboçar o círculo unitário no sistema de coordenadas x, y em R2, usando o produto interno usual. Então eu vou escrever a equação desse círculo unitário e depois eu mostro quem é esta figura. E no item D, eu vou verificar se tem alguma diferença entre os círculos obtidos nos itens B e C. A ideia aqui é mostrar que, quando nós estamos trabalhando com produtos internos distintos no mesmo espaço, as figuras geométricas podem ser diferentes, embora elas tenham o mesmo nome. Portanto, sem mais delongas, passemos a resolver esse exercício. Então, no item A, eu vou demonstrar que aquela expressão de fato define um produto interno. E para isso, eu vou precisar verificar 5 propriedades. Assim, dados U igual a x1, y1, V igual a x2, y2, W igual a x3, y3, esses três vetores em R2, e alfa, um número real, e aqui eu quero destacar que eu estou trabalhando com espaços vetoriais reais. Então, considerando esses elementos, nós temos o seguinte: a primeira coisa que eu vou verificar é como esta expressão se comporta quando eu pego U e U. Ou seja, quando eu aplico isso que eu estou chamando de produto interno em U com ele mesmo, o que acontece? Perceba que nesse caso a expressão vai ficar 1/9 de x1 vezes x1, então x1 ao quadrado, mais 1/4 de y1 ao quadrado. E isso é maior ou igual a zero. Na realidade, se for um produto interno, o produto de U com U tem que ser um número maior ou igual a zero. Na segunda propriedade, eu vou assumir que esta função que eu estou chamando de produto, ao fazer o produto de U com U, isso é zero. E aí eu tenho que mostrar que isso é equivalente a afirmar que U é o vetor nulo. Perceba o seguinte: se essa expressão é igual a zero, então o que eu estou dizendo é que 1/9 de x1 ao quadrado mais 1/4
de y1 ao quadrado é igual a zero. Mas esta expressão é igual a zero se e somente se o x1 ao quadrado e o y1 ao quadrado forem ambos iguais a zero. E é exatamente isso que eu estou registrando. Ora, mas isso é equivalente a dizer que x1 é igual a y1 e isso é igual a zero. E, por sua vez, isso é equivalente a dizer que u é o vetor nulo. Portanto, a segunda propriedade está, de fato, conferida. No item 3, eu vou pegar, então, a função e aplicar no par uv. Perceba que isso dá 1/9 de x1, x2, mais 1/4 de y1, y2. E isso eu posso escrever como 1/9 de x2, x1, mais 1/4 de y2, y1. E isso é equivalente a aplicar esta mesma função no par VU. Portanto, essa função tem uma comutatividade. Então, a terceira propriedade está verificada. A quarta. Vou pegar essa expressão e aplicar no par U mais V, W. Então, isso é 1/9 de x1 mais x2 vezes x3, mais 1/4 de y1 mais y2, tudo isso multiplicado por y3. Então, isso me permite escrever o seguinte: 1/9 de x1, x3, mais 1/9 de x2, x3, mais 1/4 de y1, y3, mais 1/4 de y2, y3. E isso, então, pode ser escrito da seguinte maneira: 1/9 de x1, x3, e aqui eu vou já deixar isso separado, mais 1/4 de vezes y1, y3, mais 1/9 vezes x2, x3, mais 1/4 de y2, y3. Mas perceba que esta primeira expressão que está no parênteses nada mais é do que essa função aplicada no par UW. E a segunda parcela que está aqui nesse parênteses é a mesma função aplicada no par VW. Portanto, eu consigo separar este produto interno de uma soma em soma de produtos internos. Então, a quarta propriedade está verificada. Agora, a quinta e última que eu tenho que verificar é o seguinte: eu vou aplicar a função no par ΑU, V. Então, isso é 1/9 de alfa x1 que multiplica x2, mais 1/4 de alfa y1 que multiplica y2. Perceba que alfa está nas duas parcelas dessa soma, então eu posso colocar alfa em evidência. Então, isso é a alfa que multiplica 1/9 de x1, x2, mais 1/4 de y1, y2. E, portanto, isso é alfa, e perceba que o que está aqui dentro é justamente a função aplicada no par UV. Portanto, as 5 propriedades estão demonstradas. Logo, a expressão que foi descrita por UV é, de fato, um produto interno. E era isso que nós gostaríamos de verificar neste item A. Já no item B, eu vou, então, apresentar uma equação para o círculo unitário considerando este produto interno que foi demonstrado no item A. Então, perceba, se eu pego o par ordenado xy em R2, ou seja, eu vou pegar um vetorzinho V com esta cara,
Então, se eu estou trabalhando com o círculo unitário, então a norma deste vetor tem que ser igual a 1. Mas isso é equivalente a dizer que a norma de v ao quadrado é igual a 1. Mas a norma de v é dado pelo produto interno de v com v. E eu estou dizendo que isso é igual a 1. E perceba que quando eu faço esse produto interno considerando o produto descrito no item A, isto é, 1/9 de x ao quadrado mais 1/4 de y ao quadrado igual a 1. Que para deixar de uma cara mais conhecida, isso é x² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a 1. E isso, na realidade, é uma elipse no plano. Uma elipse com centro na origem. No item C, o que é solicitado é o círculo unitário pensando com o produto interno usual em R2. Então, eu vou pegar um vetorzinho V da forma xy em R2. E, novamente, se eu estou considerando o círculo unitário, aí, neste caso, eu estou assumindo que a norma de V é 1. Mas se a norma de V é 1, então a norma de V ao quadrado também é 1. Mas a norma de V ao quadrado nada mais é do que o produto interno dele com ele mesmo. E agora, considerando o produto interno usual, isso dá x vezes x, que é x², mais y² igual a 1, que é a equação usual da circunferência. Portanto, perceba que o círculo unitário, dependendo do produto interno que eu utilize, muda. Perceba que com o produto interno usual é uma circunferência e com o produto interno descrito no item A é uma elipse. E agora eu vou mostrar o esboço dessas figuras. Então, este seria o círculo unitário utilizando o produto interno descrito no item A. E este é o círculo unitário utilizando o produto interno usual. Então perceba que de fato há diferença. No segundo exercício, o que eu vou demonstrar é uma generalização do teorema de Pitágoras. Eu tenho então um conjunto V1, V2, Vn, conjunto ortogonal de vetores, em um espaço com produto interno. Então o que eu vou mostrar é que a norma de V1 mais V2 mais até Vn ao quadrado é a norma de V1 ao quadrado, mais a norma de V2 ao quadrado, mais a norma de Vn ao quadrado. E por que eu digo que isso é uma generalização do teorema de Pitágoras? Porque imagine que eu tivesse apenas dois vetores do plano. Se esses vetores são ortogonais, então imagina aqui tem um vetor U e aqui eu tenho um vetor V. Se eles são ortogonais, eles formam um ângulo de 90 graus. E perceba que na hora que eu fecho o triângulo, eu tenho na realidade o vetor U mais V. E aí o que este resultado me dá para dois vetores, pensando no plano, é que a norma de U mais V ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado. E isso, neste caso, é exatamente o teorema de Pitágoras para triângulos planos. Então, no caso mais geral, para demonstrarmos isso, nós vamos utilizar o processo de indução finita. Então, eu só vou registrar que essa demonstração será feita por indução finita. Ou seja, eu vou pegar dois vetores, mostrar que o resultado é válido para dois vetores, depois eu vou supor que vale para um determinado K. K maior que 2, maior ou igual a 2 na realidade, um K natural. E então irei mostrar que esse resultado vale para K mais 1. Então comecemos a fazer os passos da indução. Então, para N igual a 2, nós temos o seguinte, que a norma de V1 mais V2 ao quadrado, isso é o produto interno de V1 mais V2 com ele mesmo. Então eu vou separar essa soma na primeira componente do produto interno. Então isso dá o produto interno de V1
com V1 mais V2, mais o produto interno de V2 com V1 mais V2. E agora eu farei a separação na segunda componente do produto interno. Então isso dá o produto interno de V1 com V1 mais o produto interno de V1 com V2 mais o produto interno de V2 com V1 mais o produto interno de V2 com V2. E agora perceba o seguinte: o produto interno de V1 por V1 é a norma de V1 ao quadrado. Como V1 e V2 são ortogonais, então este produto interno é zero, este produto interno é zero. Então sobra somente mais o produto interno de V2 com V2, que é a norma de V2 ao quadrado. E perceba que é exatamente este resultado que eu gostaria de mostrar para dois vetores. Então, para continuarmos a indução, eu vou supor que o resultado seja válido para um determinado K natural, de maneira que este K é maior ou igual a 2. Então, quando eu faço a norma de V1 mais V2 mais até chegar no termo K mais 1 ao quadrado, isso eu posso enxergar como a norma de V1 mais V2 mais VK mais a norma de VK mais 1 ao quadrado. Perceba que eu posso enxergar tudo isso como um elemento só. E aqui eu vou utilizar então a definição de norma quadrado como um produto interno. Então isso é o produto interno de V1 mais V2 mais até chegar a VK, e eu vou colocar entre parênteses para indicar que eu estou enxergando isso tudo como um elemento só, mais VK mais 1, com ele mesmo. E aí nós observamos no momento em que estávamos trabalhando com dois vetores, que isso dava a norma de V1 mais V2 mais VK ao quadrado, mas no primeiro momento deu o produto interno deste elemento com este, mais o produto interno deste elemento com este. Como o produto interno é comutativo, isso vai dar duas vezes o produto interno de V1 mais V2 mais VK com VK mais 1, mais a norma de VK mais 1 ao quadrado. Ou seja, eu apenas estou replicando aquilo que eu fiz quando eu tinha somente dois elementos. Agora, perceba o seguinte: quando eu faço o produto interno de V1 mais V2 mais VK até VK mais 1, então ao considerar esse produto, perceba o seguinte: eu posso separar este produto interno como uma soma de produtos internos. Então isso fica o produto interno de V1 com VK mais 1, mais o produto interno de V2 com VK mais 1, mais, no final, o produto interno de VK com VK mais 1. Agora, eu tenho que observar que eu estou trabalhando com conjunto ortogonal. Portanto, este produto interno dá 0, este produto interno dá 0 e este produto interno dá 0. Então, isso dá 0. Portanto, o que eu estou observando
é que a norma de V1 mais V2, e assim por diante até chegar no VK mais 1 ao quadrado, está dando norma de V1 mais V2 mais VK ao quadrado. Este pedaço aqui no meio dá 0, mais a norma de VK mais 1 ao quadrado. Agora eu vou utilizar a minha hipótese de indução. A minha hipótese de indução diz que este pedaço eu posso separar como norma de V1 ao quadrado, mais norma de V2 ao quadrado, e assim por diante até chegar na norma de VK ao quadrado. Logo, o que eu tenho aqui é a norma de V1 mais V2 até chegar no termo VK mais 1 ao quadrado. Então, isso é a norma de V1 ao quadrado mais a norma de V2 ao quadrado mais a norma de VK ao quadrado. Essa separação vem da hipótese de indução, mais a norma de VK mais 1 ao quadrado. E assim eu completo a minha indução e acabei de demonstrar, então, o resultado solicitado no exercício 2. No terceiro exercício, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho W, um subespaço de R5, gerado pelos vetores U, que é dado por 1, 2, 3, menos 1, 2, e V, que é dado por 2, 1, 3, 2, menos 1. A ideia aqui é determinar uma base para o complemento ortogonal de W. Então, o que eu irei fazer é o seguinte. Eu vou pegar um vetor S da forma x, y, z, t e w, pertencendo ao complemento ortogonal do subespaço W. Se ele está neste conjunto, então o que eu sei é que o produto interno de S com U é igual a 0. E, por sua vez, o produto interno de S com V também é igual a 0. Como o produto interno aqui não foi estabelecido, eu vou supor que é o produto interno usual. E essas duas condições, então, me levam no sistema. Veja, vou fazer o produto interno de S com U. Então, x vezes 1, x, mais 2y, mais 3z, menos t, mais 2w, igual a 0. E a segunda equação me diz que 2x mais y mais 3z mais 2t menos w é igual a 0. E a ideia aqui, então, é resolver esse sistema. Perceba que eu já coloquei agora no alto da tela a matriz de coeficientes desse sistema, e como é um sistema linear homogêneo, eu só preciso me preocupar com essa matriz, e aqui eu vou aplicar então o escalonamento. Então, na segunda linha, eu vou fazer menos 2 vezes a primeira linha mais a segunda. E aí, então, eu vou ter a seguinte matriz. 1, 2, 3, menos 1 e 2. E na segunda linha eu terei menos 2 mais 2, 0. Menos 4 mais 1, menos 3. Menos 6 mais 3, menos 3. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 mais 2, 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 1, menos 5. Agora eu vou operar a primeira linha. Então, na primeira linha, eu colocarei 3 vezes a primeira linha, mais 2 vezes a segunda. E isso, então, vai me levar na seguinte matriz. 3 vezes 1, 3 mais 0, 3. 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. 3 vezes 3,
9 menos 6, 3. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 8, 5. 3 vezes 2, 6. Menos 10, menos 4. E a segunda linha eu deixo por enquanto como está. Agora, para finalizar, eu vou pegar a primeira linha e dividir todo mundo por 3. E na segunda linha, eu vou dividir todo mundo por menos 3. E isso então vai me levar na seguinte matriz: 1, 0, 1, 5 terços, menos 4 terços, 0, 1, 1, menos 4 terços, 5 terços. E, portanto, com essa matriz, agora eu tenho o seguinte sistema: x mais z mais 5 terços de t menos 4 terços de w é igual a 0. E na segunda linha eu terei y mais z menos 4 terços de t mais 5 terços de w igual a 0. E agora eu vou mexer um pouquinho com esse sistema para determinar a solução. Então agora você já está vendo o sistema no alto da tela e perceba que essas duas equações me permitem escrever x e y em função das variáveis z, t e w. Portanto, o x vai ser da forma menos z menos 5 terços de t mais 4 terços de w. E o y vai ser da forma menos z mais 4 terços de t menos 5 terços de w. Portanto, o w ortogonal ele é um conjunto que está em R5 e ele vai ter a seguinte característica: o x é menos z menos 5 terços de t mais 4 terços de w. O y é da forma menos z mais 4 terços de t menos 5 terços de w. E aqui eu tenho então z, t e w, tais que z, t e w são números reais. Mas perceba que eu posso escrever este conjunto da seguinte maneira: isso é z que multiplica menos 1, menos 1, 1, 0, 0, mais t que multiplica menos 5 terços, 4 terços, 0, 1, 0, mais w que multiplica 4 terços, menos 5 terços, 0, 0, 1, onde z, t e w são números reais. E, portanto, perceba, eu achei os geradores do complemento ortogonal de w. E perceba que esses três vetores são Li. Portanto, a base que eu estou procurando é formada pelos vetores menos 1, menos 1, 1, 0, 0, menos 5 terços, 4 terços, 0, 1, 0. E, por fim, 4 terços, menos 5 terços, 0, 0, 1. Veja, eu sei que esses três vetores são Li, porque observe o seguinte:
A terceira componente do primeiro vetor é 1, aqui é 0 e aqui é 0. Portanto, a única forma de eu fazer uma combinação linear que no final, na terceira componente, desse 0, seria multiplicar esse vetor por 0. A mesma coisa acontece quando eu olho a quarta componente, no caso de um dos vetores é 1, e a quinta componente, que no caso de um dos vetores também é 1. Então eu tenho 3 vetores Li, e aí nós devemos lembrar o seguinte: o R5 ele é descrito como o W somado de maneira direta, uma soma direta, com o complemento ortogonal de W. A dimensão do W, como a base tinha 2 vetores, é 2. Portanto, a dimensão do complemento ortogonal tem que ser 3. E veja, eu estou com 3 vetores Li num espaço de dimensão 3. Portanto, esses 3 vetores precisam ser a base do complemento ortogonal de W, e isso encerra o exercício. No exercício 4, o que está sendo solicitado é o seguinte: seja W um subespaço de dimensão finita de um espaço com produto interno V. Mostre que, se α, que é W1, W2 até Wn, é uma base ortogonal de W, e V é um vetor qualquer de V, então a projeção de V sobre W é dado pelo produto interno de V com W1 dividido pela norma de W1 ao quadrado vezes W1, mais o produto interno de V com W2 dividido pela norma de W2 ao quadrado vezes W2, e assim por diante até chegar no produto interno de V com Wn dividido pela norma de Wn ao quadrado vezes Wn. E em particular, se α for uma base ortonormal, então a projeção de V sobre W é dado como o produto interno de V com W1 vezes W1, mais o produto interno de V com W2 vezes W2, e assim por diante até chegar na última parcela, que é o produto interno de V com Wn vezes Wn. Então vamos demonstrar isso tudo. Então, para demonstrar isso, a primeira coisa que eu devo observar é que o espaço vetorial V ele pode ser decomposto como uma soma direta. Neste caso, uma soma direta de W com o seu complemento ortogonal. Daí, se V é um vetorzinho que está no espaço V, então o que eu posso dizer é que o V vai se escrever como V1 mais V menos V1, onde este V1 está em W e, consequentemente, V menos V1 está no complemento ortogonal de W. Agora, como este elemento V1 pertence a W, então V1 pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base de W. E, portanto, V1 é um A1 W1 mais A2 W2 e assim por diante até chegar no AN WN. Agora, como V menos V1 pertence ao complemento ortogonal de W, então, para cada I variando de 1 até N, nós temos o seguinte. E a ideia aqui é mostrar, então, quem são esses coeficientes A1, A2, AN. Então, veja. O que eu vou ter é o seguinte. V menos V1 aplicado no vetor WI, quando eu faço o produto interno, isso tem que dar 0, porque V menos V1 está no complemento ortogonal de W e este vetor WI está na base de W. Isso, então, é equivalente a dizer o seguinte, que V no produto interno com WI menos o produto interno de V1 com WI é igual a 0. Mas isso é equivalente a dizer o seguinte, que o produto interno de V com WI é igual
ao produto interno de V1 com WI. Só que V1 está escrito aqui. Então, no lugar deste V1, eu vou colocar a soma que o representa. Isso é A1 W1 mais A2 W2 mais AN WN, isso tudo aplicado com WI. E perceba que, como eu estou calculando este produto interno em particular, eu posso pegar esse produto interno e separar na soma de produtos internos. Então é isso que eu vou fazer. Daí, o que eu tenho então é que V no produto interno com WI, ele pode ser escrito como o produto interno de A1 W1 WI mais o produto interno de A2 W2 WI mais, aqui eu vou ter uma parcela do tipo AI WI WI mais, e assim vou até ter uma parcela do tipo AN WN com WI. Mas isso pode ser escrito ainda da seguinte maneira. Perceba que A1, A2, AI e AN são todos escalares. Então eu vou tirar do produto interno. Isso dá então A1 que multiplica o produto interno de W1 com WI. Mais A2 que multiplica o produto interno de W2 com WI. Mais, e assim por diante, eu terei o AI que multiplica o produto interno de WI com ele mesmo, mais, então chegar até a última parcela, AN, que multiplica o produto interno de WN com WI. Agora eu vou observar que a base de W é um conjunto ortogonal. Portanto, este produto interno vai dar 0, este produto interno vai dar 0, e assim todos os demais darão 0, com exceção do produto interno de WI com ele mesmo. Então, o que eu tenho é AI que multiplica o produto interno de WI com ele mesmo, donde eu estou dizendo que o produto interno de V com WI dá AI que multiplica o produto interno de WI com WI. Mas perceba, o produto interno de um vetor com ele mesmo é a norma desse vetor ao quadrado. E isso implica que o AI ele vai ser escrito como o produto interno de V por WI dividido pela norma de WI ao quadrado. Mas perceba que essas coordenadas aí eram as coordenadas do vetor V1. E o vetor V1, de acordo com aquela decomposição que a gente faz do espaço vetorial V em W, somado de maneira direta com o seu complemento ortogonal, nada mais é do que a projeção de V sobre o espaço W. Portanto, a projeção do vetor V no espaço W é o V1. E aí perceba, o A1 vai ser escrito como o produto interno de V por W1 dividido pela norma de W1 ao quadrado, W1, mais o produto interno de V por W2 dividido pela norma de W2 ao quadrado, vezes W2, mais, até chegar na última parcela, o produto interno de V por WN dividido pela norma de WN ao quadrado, vezes WN. E isso, então, já demonstra a primeira parte da afirmação que está no enunciado do exercício 4.
Agora, se a base de W for ortonormal, então o que eu posso dizer é que a norma de todos os vetores da base é igual a 1. E, portanto, a norma ao quadrado também é igual a 1. Então, o que eu posso afirmar, de maneira geral, é que a norma daqueles W1, W2, ou seja, de um WI qualquer ao quadrado, é 1. Isso para ir variando entre 1 e N. Assim, neste caso, a projeção do vetor V sobre o espaço W, veja, isso daria o produto interno de V por W1 dividido pela norma de W1 ao quadrado, que é 1. Então, fica só o produto interno de V com W1 vezes W1. Mais o produto interno de V com W2 vezes W2, porque a norma de W2 ao quadrado também é 1. E assim por diante até a última parcela, que seria o produto de V por Wn vezes Wn, porque a norma de Wn ao quadrado também é 1. E isto, então, encerra a demonstração e encerra o exercício 4. No exercício número 5, eu tenho uma transformação linear de R3 em R3, dada por 2x mais 2y, 3x menos 4z e y. A ideia aqui é encontrar o operador adjunto de t. Então perceba, como ninguém está falando de base, eu vou assumir que a base do R3 é a base canônica, ou seja, aquela dada pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E perceba, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever a matriz que representa T na base alfa. Alfa para alfa, que é a base canônica. Mas uma vantagem é que quando eu estou trabalhando com a base canônica, os componentes dos vetores são as coordenadas deste vetor em relação à base. Então o que eu quero dizer com isso é que se eu calcular T de 1, 0, 0, isso vai dar 2, 3, 0. E aí perceba o seguinte, na realidade, o que me interessa para escrever a matriz, pensando na sua primeira coluna, seria as coordenadas da imagem de 1, 0, 0 em relação à base. Mas como a base é canônica, então eu sei que o primeiro componente do vetor é a primeira coordenada, o segundo componente do vetor é a segunda coordenada e o terceiro componente do vetor é a terceira coordenada. Portanto, 2, 3, 0 seria a primeira coluna dessa matriz. Agora eu vou calcular a imagem dos outros dois vetores da base. Então, T de 0, 1, 0. Isso fica 2, 0, 1. E a T de 0, 0, 1 vai dar 0, menos 4, 0. Portanto, a matriz que representa T, considerando a base canônica, é dada por 2, 3, 0, 2, 0, 1, 0, menos 4, 0. Agora eu vou calcular, então, a matriz do operador adjunto em relação a essas mesmas bases. A matriz do operador adjunto nada mais é do que a transposta da matriz que representa o operador T. E, portanto, essa matriz vai ficar 2, 2, 0, 3, 0, menos 4, 0, 1, 0. E com isso, eu posso definir então quem é o T estrela. Perceba o seguinte,
Se eu quero achar as coordenadas do T estrela de V na base alfa, que é a base canônica, isso nada mais é do que pegar a matriz que representa a T estrela, essa matriz eu já sei quem é, e multiplicar pelo vetor V na base alfa. Mas perceba o seguinte, quando eu falo multiplicar pelo vetor V, é multiplicar pela matriz que representa as coordenadas do vetor V na base alfa. Mas como a base é a base canônica, na realidade, basta pegar essa matriz e multiplicar pela matriz coluna x, y, z. Portanto, o que eu estou dizendo aqui, T estrela V, quando eu estou calculando as coordenadas dessa imagem na base canônica, isso é equivalente a pegar essa matriz 2, 2, 0, 3, 0, menos 4, 0, 1, 0 e multiplicar pela matriz coluna x, y, z. E isso então vai ficar, vou pegar a primeira linha com a única coluna, então vou ter 2x mais 3y. Agora, quando eu olho a segunda linha, eu vou ter 2x mais z. E quando eu olho a terceira linha, na hora que eu faço o produto, eu tenho menos 4y. Então, aqui eu teria as coordenadas dessa imagem em relação à base canônica. Mas as coordenadas dessa imagem são equivalentes às componentes do vetor. Portanto, o que eu estou dizendo é que T estrela aplicado num vetorzinho x, y, z nada mais é do que 2x mais 3y, 2x mais z menos 4y. E isso, então, encerra esse exercício. Bom, era isso que eu queria discutir com você hoje. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!